Voltamos então para continuarmos o nosso tapete geométrico. Então, aqui é a primeira parte do vídeo que vocês já aprenderam como fazer os triângulos. Agora nós vamos para a segunda faixa. Gente, aqui eu deixei marcado, tá? Que é o lado direito do tapete. Aí vocês observem aqui as correntinhas, ó. Elas estão aqui para cima, que é o lado direito. Então, tô mostrando aqui, aí vocês também peguem e marquem, para vocês não ficarem com dúvida. Aí eu marquei aqui, então eu vou seguir fazendo com esses marcadores, só para vocês saberem que aqui é o lado direito. E pra gente começar a fazer este trabalho aqui, a segunda faixa, eu vou virar do lado avesso assim. Aí eu venho aqui neste canto do tapete, faço a laçadinha aqui no último ponto da base e faço uma corrente. Aqui neste outro ponto de base aqui, que é o último, eu introduzo a agulha e aqui eu vou subir um ponto alto. Então, ficamos assim com um quadradinho vazio. Façam 3 correntes, virem o trabalho e dentro aqui do espaço vocês coloquem mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação e aqui vocês vão fazendo os pontos bloquinhos, que são 3 pontos altos, a corrente de separação e mais 3 pontos altos aqui nos espaços, até chegar aqui. Então, aqui nós ficamos com 2, 4, 6, 7 pontos bloquinhos. Aqui eu faço mais uma corrente e neste espaço aqui eu também coloco mais 3 pontos altos. E a partir daqui a gente vai voltar ao trabalho. Vamos virar assim, ó, o trabalho. E aqui na primeira ponto de base aqui, eu faço um ponto baixíssimo, ó, passo o fio por dentro da laçadinha, eu busco ele lá atrás e passo aqui por dentro da laçadinha. Eu fiz um para cada ponto de base e um aqui no espaço. Agora, aqui eu faço 3 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui a gente vai voltar trabalhando os pontos bloquinho, faz uma corrente de separação e aqui nós vamos fazendo os pontos bloquinhos composto de 3 pontos altos. Então, façam até aqui, ó. Sempre uma corrente de separação e 3 pontos altos. Fiquei agora aqui com 7 bloquinhos. Vamos virar novamente o trabalho. E vamos fazer aqui os pontos baixíssimos. Então, pessoal, a cada carreira a gente tem que fazer a vira e diminuir aí, né? A gente acaba diminuindo um ponto bloquinho. Então, aqui a gente agora nós vamos ficar com 6 pontos bloquinhos, né? Aqui começou com 8, agora 7, aí vai ser 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, eu vou fazendo com vocês mais os cantinhos aqui e o resto do corpo do triângulo sempre vão ser 3 pontos altos e uma corrente. Então, façam o de vocês até aqui, que eu já volto. Ficamos aqui agora com 6 grupinhos de 3 pontos altos. Para a próxima carreira, a gente vira o trabalho assim e faz os pontos baixíssimos. É um ponto baixíssimo para cada ponto aqui de base e um ponto baixíssimo aqui dentro do espaço. Aí vamos fazendo aqui 3 correntes e mais 2 pontos altos. E para separar uma corrente. Então, vamos fazer até aqui, vamos ficar com 5 bloquinhos. Cheguei aqui no 5º bloquinho, vamos virar o trabalho,
fazer os pontos baixíssimo, não precisa ser muito apertado. Subam 3 correntes, mais 2 pontos alto, uma corrente de separação, e aqui nós vamos fazer os pontos bloquinhos e vamos ficar agora com 1, 2, 3, 4. Ficamos aqui com 4 grupinhos de 3 pontos altos, que são os bloquinhos. A gente vira o trabalho e faz aqui os pontos baixíssimo. Subam 3 correntes e mais 2 pontos alto. E assim, vamos ficar aqui agora com 3 pontos bloquinhos. Eu vou fazer até aqui e já volto. Feito aqui os 3 pontos bloquinhos, eu viro novamente o trabalho e caminho aqui com 4 pontos baixíssimo. Subam 3 correntes, façam 2 pontos altos, uma corrente de separação. Aqui ficamos com 2 grupinhos de ponto bloquinho, viramos o trabalho assim, caminhamos aqui com 4 pontos baixíssimo. Aqui o meu 4º ponto baixíssimo, subo 3 correntes e aqui faço mais 2 pontos altos. Uma corrente, alonga o fio assim, deixa um fio um tamanho até bonzinho assim, para depois a gente fazer o arremate entre os pontos. Corta, e aqui, ó, nós terminamos de fazer um triângulo, tá? Ó, nós finalizamos do lado avesso do tapete. Agora, pessoal, vamos virar aqui para o lado direito um pouquinho, ó, para vocês observarem como é que ficou. E agora nós vamos começar aqui o outro lado. Para o próximo triângulo, nós ficamos do lado direito aqui da peça. Aqui no último ponto de base, eu passo o meu fio, faço uma corrente e no último ponto aqui de base eu coloco um ponto alto. Viro o trabalho. Aqui a gente faz 3 correntes e mais 2 pontos altos. Pessoal, este lado aqui vai ser o mesmo processo da cor laranja que nós acabamos de fazer, porém, só vamos ter que fazer aqui, ó, uma união que eu vou mostrar para vocês. Aí depois o resto do tapete vocês vão fazer igualzinho aqui, nós levantamos aqui o triângulo, certo? Então, ó, vamos trabalhar os pontos bloquinho até aqui, aí eu já volto com vocês, tá? Pra gente poder só unir ali e continuar fazendo aqui os triângulos. Então, vocês façam uma corrente de separação e os 3 pontos altos. Ó, fiquei aqui com 8 pontos bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, ó, bem aonde eu falei que a gente precisa fazer a união, vocês vão fazer uma corrente e no primeiro ponto aqui, ó, de base, pode ser dentro do ponto baixíssimo, assim, ó, vocês vão laçar aqui, ó, o fio e trazer ele pra frente, fazer um ponto baixíssimo, assim. Agora, pessoal, daqui vocês vão ter que voltar com o trabalho, ó, então vocês vão virar assim, ó, a gente voltou aqui pro lado direito. E aqui, ó, dentro do espaço, vocês vão fazer outro ponto baixíssimo, assim, né? Vão laçar aqui o fio. Aí, ó, dentro do próximo ponto aqui, façam outro ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, mais um
e mais um aqui, ó. Então, vão ser 5 pontos baixíssimos aqui que nós vamos precisar para passar o nosso fio, para a gente chegar até esse espaço aqui. A partir daqui é repetição do que nós fizemos no triângulo amarelo. Vocês vão fazendo os pontos bloquinho, aqui subimos 3 correntes, 2 pontos altos, uma corrente de separação e aqui a gente continua a fazer os pontos bloquinho. Então, a partir daqui, vocês vão fazendo, vamos ficar com 7 agora aqui, a gente trabalha até aqui, ó. Aí eu já volto com vocês. Então, aqui, ó, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos bloquinhos. Agora aqui vocês vão virar o trabalho, vão voltar com os 4 pontos baixíssimo, só laço o fio e passa aqui por dentro da argola. Então, pessoal, agora aqui eu vou fazer o meu triângulo por inteiro, que ele vai ser o mesmo jeito que nós fizemos esse laranja, nós vamos fazer o verde aqui agora. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo aqui eu vou ficar com 6, depois 5, 4, 3, 2, 1. Aí, quando eu chegar lá no último bloquinho lá na ponta, aí eu volto com vocês. Então, aqui, pessoal, ó, eu terminei de fazer o meu triângulo da mesma maneira que fizemos o laranja. Aqui, depois que eu fiz os 3 pontos altos aqui, eu faço uma corrente, alongo o fio e corto. Para o próximo triângulo, vamos fazer esse do meio aqui. Nós estamos do lado direito aqui do trabalho, a gente tem que virar pro avesso para a gente começar aqui o primeiro ponto bloquinho. Aqui eu escolhi uma cor qualquer. E aqui, pessoal, ó, nessa segunda carreira aqui, ó, no último ponto de base aqui, ó, você laça o fio e vai fazer uma corrente. Fez a correntinha, aqui, ó, dentro deste espaço você vai colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Deixa eu refazer o terceiro ponto. Então, aqui nós ficamos assim, ó. Vamos fazer uma corrente. Agora, aqui, ó, eu tenho este ponto alto aqui, ó, bem na ponta dele aqui, ó, do primeiro ponto aqui, à frente, eu laço a minha agulha, puxo aqui o fio para frente e faço um ponto baixíssimo. Faço aqui, ó, 1, 2 correntinhas, o próximo ponto aqui, ó, que já é da outra carreira, aqui, ó, dentro do ponto você introduz a agulha, laça o fio, você pode laçar assim, eu tô laçando assim, tá, ó. Traz ele pra frente, dá uma ajustadinha aqui no ponto e faz um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, nós ficamos com um ponto alto. Aí, para virar o trabalho, pra gente poder voltar, aí você vira ele pra cá, ó. Que aí o fio já fica aqui, ó, por cima do ponto alto aqui que se formou. Então, a partir daqui, vocês vão fazer neste espaço um ponto alto e mais outro ponto alto. Uma corrente. E aqui vocês vão fazer mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, eu já passo o fio por dentro do ponto, que é uma forma de ajudar depois para o arremate. Ó, então, já ficamos aqui com um bloquinho, aqui 2,
E aqui a mesma coisa para fechar, ó. Uma corrente, eu venho neste ponto aqui primeiro de base, introduzo a minha agulha, laço aqui o fio e trago ele para frente. Faço um ponto baixíssimo. Uma, duas correntes, venho aqui, ó, no próximo ponto de base, introduzo a agulha, puxo aqui o fio para frente, já faço um ponto baixíssimo. Eu viro o trabalho desta maneira, conforme ele já vai ficar com a linha, né, em cima aqui do ponto alto. Ou se você também virar ao lado contrário, depois você só passa a linha por baixo da agulha. Então, aqui vocês vão fazer mais 2 pontos altos. Uma corrente e aqui faz o outro ponto bloquinho. São os 3 pontos altos, uma corrente. Aqui, pessoal, ó, a gente tem que colocar também, tá? Um ponto bloquinho, porque a gente tá aumentando o trabalho aqui para poder fazer um triângulo invertido. Acabou este ponto bloquinho, a gente vem, faz uma corrente e já vem aqui, ó, para esse primeiro ponto de base, introduz a agulha, laça o fio e faz um ponto baixíssimo. 2 correntes. Vem aqui para o próximo ponto de base, introduz a agulha aqui no primeiro ponto alto, faz um ponto baixíssimo, vira o trabalho, ó, o que eu tava dizendo é isso aqui, ó, se você virar aí a linha não vier por cima, você só passa aqui, ó, certo? Aí ela vai ficar por cima da mesma forma. E aqui vocês vão fazer, ó, ajusta o fio e vão fazer mais 2 pontos alto, uma corrente, e aqui a gente trabalha o restante dos pontos bloquinho. Fiz aqui 1, 2, 3 pontos bloquinho, uma correntinha. Aqui, ó, eu tenho que fazer também mais um grupinho aqui de 3 pontos alto, porque a gente já tá aqui, no caso, na 4ª carreira, né, do triângulo aqui. Aí faço uma corrente aqui, ó, no ponto de base à frente, eu introduzo a agulha, laço o fio e trago ele aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes, venho no próximo ponto aqui, ó, introduzo a agulha no primeiro ponto de base, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Aqui você vira o trabalho. Aqui eu inverti a vira dele, mas não tem problema. Eu passei a linha por cima, por baixo da agulha aqui. E venho aqui e ponho mais 2 pontos altos. Uma corrente. E mais 2 pontos altos. Aliás, 3, né? Que o ponto bloquinho são 3 pontos altos. Então, pessoal, eu vou fazer até aqui, ó, o ponto bloquinho e já volto pra gente fazer a vira. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de ponto bloquinho, faço uma corrente e nós vamos aqui, ó, no primeiro ponto de base, aqui bem no topo do ponto, introduzir a agulha, trazer ela aqui pra frente e fechar aqui com ponto baixíssimo. 2 correntinhas. No próximo ponto aqui, no primeiro ponto aqui de base, eu venho aqui, ó, introduzo a agulha, puxo o fio e faço outro ponto baixíssimo. Aí a gente vira o trabalho. Virei de novo aqui, ao contrário, errado, mas é só passar a linha por debaixo da agulha. E faço mais 2 pontos alto aqui para poder fechar o ponto bloquinho, uma corrente de separação, e aqui a gente vai fazendo os pontos bloquinho até chegar aqui, ó. Aqui a gente tem que fazer um também.
Então, pessoal, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos alto, uma correntinha. E agora nós vamos aqui, ó, no primeiro ponto de base, aqui bem na pontinha do ponto, laço aqui o fio. E faço um ponto baixíssimo, 2 correntes. Aqui, ó, no primeiro ponto de base a mesma coisa, introduzo a agulha, laço aqui o fio, trago ele para frente, faço já um ponto baixíssimo. Aí a gente vira o trabalho e aqui a gente já laça o fio na agulha e já faz 2 pontos alto aqui pra gente fechar um ponto bloquinho. Uma corrente de separação e aqui nós vamos fechando a última carreira aqui do nosso triângulo. Que na última carreira aqui a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos bloquinho. Então, até chegar aqui, ó, eu vou fazer, aliás, o meu e chegando aqui eu volto. Então, aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, bloquinhos. Aqui a gente tem que fazer uma corrente. E aqui, ó, no primeiro ponto de base aqui no topo, eu laço aqui, ó, a minha linha, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, e aqui a gente alonga o fio e corta. Então, nós terminamos de fazer o triângulo aqui do centro do trabalho. Agora, nós vamos fazer nas laterais para poder a gente já fechar a segunda carreira. Então, vamos começar a fazer aqui este canto primeiro. Aqui eu subi os marcadores. Aqui é o lado direito do trabalho. Para fazer este lado, a gente tem que virar para o lado avesso. Então, a gente vai começar aqui. Eu vou pegar uma cor rosinha bebê. No último ponto de base aqui, você introduz a agulha, laça aqui o fio, faz uma corrente. E no último ponto aqui de base, faça um ponto alto. 3 correntinhas. Aí, vira o trabalho. E aqui dentro deste espaço, a gente coloca mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação. Deixa eu passar minha linha pra cá, que é só um restinho. Aqui eu fiz uma corrente de separação, pessoal. Agora aqui a gente vai começar a aumentar aqui meio triângulo. Aí aqui, ó, no primeiro ponto de base aqui, ó, bem no topo, eu laço aqui o fio na agulha, trago pra frente, ajusto e faço um ponto baixíssimo. Faço mais 2 correntes. No próximo ponto aqui, ó, eu introduzo a agulha, laço aqui o fio, trago pra frente e faço um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu viro o trabalho, laço aqui e coloco mais 2 pontos alto aqui. Uma corrente. No último ponto de base aqui, ó, eu coloco um ponto alto. Faço 3 correntes. Viro meu trabalho aqui. E dentro deste quadradinho eu coloco mais 2 pontos alto. Uma corrente. Aqui, pessoal, ó, a gente também tem que fazer um grupinho aqui de 3 pontos alto. Sempre coladinho com a outra cor, a gente tem que fazer um grupinho aqui. No caso aqui, tá coladinho com a cor laranja, né? Aí eu faço uma corrente, venho aqui para o próximo ponto, aqui no topo aqui do primeiro ponto, eu laço, trago o fio pra frente e faço um ponto baixíssimo. 2 correntes. Aqui no próximo ponto, eu introduzo a agulha, trago meu fio aqui, ó, pra frente, faço um ponto baixíssimo.
Aí eu viro o trabalho, faço mais 2 pontos altos. Uma corrente aqui, eu faço 3 pontos altos. Para fechar o ponto bloquinho. Uma corrente e aqui no último ponto de base eu ponho um ponto alto. Três correntinhas, viro aqui o trabalho novamente, coloco aqui mais 2 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente aqui de separação, ó, e bem coladinho aqui, eu tenho que colocar também 3 pontos altos. Para fecharmos o ponto bloquinho. Uma corrente, no próximo ponto aqui, ó, no topo, eu laço aqui meu fio, ajusto e faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes, aqui, ó, já é o último ponto de base. Eu introduzo aqui no último, aliás, no primeiro ponto, né, de base, laço o fio e trago ele aqui pra frente, assim, ó. Aí eu viro o trabalho. E aqui nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Esses fios depois a gente tem que arrematar. Aqui fechou um ponto bloquinho, uma corrente. Mais um ponto bloquinho aqui. Uma corrente. Aqui uma corrente e aqui para fechar um ponto, um ponto alto aqui. Ó, então, nós conseguimos fechar o cantinho aqui do nosso tapete triângulo, né, o nosso tapete geométrico. Aqui você faz uma corrente, alonga o fio e já corta ele aqui. Pessoal, uma dica, a cada faixa já vão fazendo os arremates dos fios, tá? Igual aqui, ó. Eu arrematei todos os fios, aí quando eu terminar de explicar para vocês essa faixa aqui, eu também já vou arrematar aqui, ó, todos os fios, porque aí facilita, na hora que você terminar o trabalho, já não tem mais nada para você cortar aqui de linha, certo? Então, aqui, ó, nós estamos do lado direito do tapete e nós precisamos fechar aqui, ó. Então, nós vamos ficar aqui do mesmo lado, ó, introduz a agulha aqui no último ponto de base. Peguei aqui uma cor qualquer, passo aqui entre o ponto, faço uma corrente e aqui, ó, no último ponto de base, a gente faz um ponto alto. Assim. Eu viro o trabalho e aqui nós vamos fazer 3 correntes. Aliás, faço as correntes antes de virar o trabalho e coloquem mais 2 pontos altos aqui. Uma corrente, aí vocês vêm aqui, ó, neste ponto de base aqui, que já é na terceira carreira aqui da cor verde, laça aqui o fio, faz um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, vem aqui, ó, para o quarta carreira da cor verde, introduz a agulha, faz aqui, ó, a laçadinha e depois um ponto baixíssimo. Aí vocês viram o trabalho e vão fazer aqui mais 2 pontos altos, uma corrente e no último ponto de base aqui, ó, vocês coloquem um ponto alto. 3 correntes, vira o trabalho. E aqui também coloca mais 2 pontos altos para a gente ficar com 3 pontos, que corresponde ao ponto bloquinho, uma corrente.
Aqui, pessoal, ó, sempre coladinho na outra cor, tem que fazer os 3 pontos altos, tá? Senão dá errado. Faço uma corrente, aqui, ó, a gente já vai fechar neste primeiro ponto de base, a laçadinha. Passa aqui o ponto baixíssimo, 2 correntes, vem aqui, ó, pro próximo ponto, fecha aqui, outro laçadinha e já vem aqui um ponto baixíssimo. Vira o trabalho e aqui a gente já faz mais 2 pontos. Uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e aqui no último ponto de base, um ponto alto. 3 correntinhas, vira aqui o trabalho, coloca mais 2 pontos altos aqui dentro. Uma corrente e completa aqui, ó, mais um ponto bloquinho. Uma corrente e aqui, ó, na junção aqui também tem que colocar outro ponto bloquinho. Uma corrente, aqui, ó, no topo do primeiro ponto à frente aqui, eu faço a laçada, um ponto baixíssimo, 2 correntes, aqui, ó, a gente já tá no último ponto bloquinho aqui, a gente fecha aqui, ó, com a laçadinha, vira o trabalho, e aqui a gente coloca 2 pontos altos, uma corrente, aí aqui a gente vai fechar este canto aqui, terminando de colocar os pontos bloquinho. Então, chegando aqui, ó, no final, fiz o meu último ponto bloquinho, uma corrente, aqui no último ponto de base, eu faço um ponto alto, faço uma correntinha e também já podem cortar o fio. Então, assim, pessoal, nós fechamos a segunda faixa aqui do trabalho. Aqui é o lado direito e aqui é o lado avesso. Então, pessoal, eu vou começar agora com vocês a terceira faixa, que vai ser repetição da primeira aqui. Então, pessoal, aqui eu já expliquei como é que nós fazemos a primeira faixa, a segunda faixa. Agora aqui a gente vai começar a repetir a primeira faixa. Eu vou ajudar vocês aqui no início, depois vocês vão trabalhar todos esses triângulos da maneira que eu expliquei no primeiro bloco aí, né, no primeiro vídeo. Qualquer coisa vocês voltem lá para acompanhar tudo de novo, depois vocês vão fazendo faixa por faixa. Então, eu vou começar aqui com vocês, aqui a primeira carreira, vou fazer o meu aqui, a terceira faixa por completo, e vocês também, se ficarem com dúvida, volta lá no primeiro vídeo e façam aqui a repetição desta primeira parte. Então, aqui, ó, do lado direito do tapete, eu pego o barbante, lembrando que eu estou trabalhando com o fio número 6. Aqui, pessoal, ó, no primeiro ponto de base, eu laço o fio e vou subir aqui 3 correntes. Aqui eu passo o fiozinho entre os pontos, corrente. E dentro do espaço eu coloco mais 2 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar os quadradinhos cheio e vazio, separados por uma corrente. Então, pessoal, vamos trabalhar 3 pontos altos, uma corrente. E no próximo espaço, vamos colocar mais 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui vamos trabalhar os 4
grupinhos de 3 pontos altos, que é o ponto bloquinho. Ó, aqui é um espaço, a gente coloca os 3 pontos altos. Então, pessoal, aqui é igual o início lá do tapete, ó. Eu fiz aqui o terceiro ponto alto, eu não termino. Aí eu vou fazer a troca do fio aqui, né? Deixar ele na espera, que a próxima carreira a gente começa a trabalhar com um triângulo, né? Um triângulo de cada vez, ó. Então, eu parei aqui assim o fio. Aí, ó, lembra que a gente colocou a linha por... Deixa eu só trazer aqui ela pra frente. Ó, a gente traz o fio pra frente e já dá a laçadinha aqui por cima da agulha. E aí, com a nova cor, você vai passar assim, ó, por debaixo do fio amarelo e as duas alcinhas aqui, ó, tá? Aí dá uma ajustadinha, esse fio fica pela frente mesmo. E aqui você faz uma corrente. Aqui eu passei o cinza pra trás pra segurar aqui na correntinha. E aqui a gente vai trabalhar, pessoal, ó, os pontos bloquinho. Aí nós vamos trabalhar aqui na cor cinza até aqui, ó. Aí eu volto com vocês, tá? Olha, pessoal, fiz na cor cinza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos bloquinho. Aqui, ó, o terceiro ponto alto eu não fecho, pra gente trocar a cor igual aqui, ó. Aí eu vou pegar uma cor qualquer, com o fio número 6 também. Aqui eu vou passar o fio pra frente, ó, deixar ele por cima da agulha. Já laço aqui a nova cor, assim, ó. E já também prendo aqui uma corrente com a nova cor. Tá? Então, o fio cinza só passei por cima dos 2 pontos aqui. E aqui a gente começa a fazer o ponto quadradinho cheio. Depois que eu fiz a correntinha, aqui eu vou fazer os 4 pontos bloquinho, cada um com 3 pontos alto e a separação de uma corrente. Então, aqui a gente vai trabalhando os pontos bloquinho. Aí, pessoal, como eu já tô aqui, né, finalizando o canto do tapete, eu já aproveito e começo daqui mesmo, para poder fazer a próxima carreira. Então, aqui, ó, eu faço aqui os 2 pontos altos e no último aqui, ó, eu gosto de pôr em cima do ponto de base para poder ele ficar retinho. Então, ó, nós ficamos também da mesma maneira aqui com 4 pontos bloquinho, nós também ficamos aqui no final. Aí, pra gente voltar, 3 correntes faz a vez de um ponto alto e uma correntinha de separação. Aqui nós vamos trabalhar os pontos bloquinho com uma corrente de separação e assim a gente vai fazendo os 3 pontos altos. Aí, pessoal, a partir daqui, então, vocês vão fazer sozinho. Qualquer coisa, volta lá na primeira parte do vídeo, que, ó, lembra que a gente fez aqui, ó, o ponto bloquinho, o terceiro aqui, ó. Aí, nós vamos virar para poder voltar, tá? Então, a gente vai virar aqui, ó, o trabalho e vai fazer 4 pontos baixíssimo aqui, ó. Já fiz um, não precisa ser apertado, 2, 3 e o 4. Aí, aqui eu faço 3 correntes, mais 2 pontos altos, até a gente ficar com um ponto bloquinho. Eu vou fazer este canto aqui com vocês, depois vocês vão fazer o outro canto sozinho,
e o triângulo do meio. Se você ficar com dúvida de como eu iniciei, vocês voltem lá na primeira explicação da videoaula. Ó, sempre o último ponto façam em cima da corrente, para ficar reto. Aqui eu subi 4 correntinhas, viro o trabalho, e assim já é repetição lá da primeira carreira, quando a gente começou o tapete. Uma corrente de separação, aí faz aqui os 3 pontos alto, vira o trabalho, e aqui a gente caminha com os pontos baixíssimo. Principalmente o primeiro ponto baixíssimo não precisa ser apertado, porque a gente vai usar ele depois como base para fechar o triângulo. Então aqui, pessoal, foi a maneira que eu desenvolvi para fazer o tapete, para não ficar com um monte de fio, né, de uma vez assim, se misturando, se enrolando, mas cada um desenvolve o trabalho da maneira que consegue. Das outras maneiras também, com fio, desmanchou, com o fio conduzido e o fio parado para trabalhar, eu faço também, só que essa maneira foi a que eu achei mais simplificada assim para trabalhar, tá? E igual eu falo lá no início do vídeo, a finalização ele termina com os pontos bloquinho invertido, né? Em vez de ficar com 4 grupinhos, ele fica apenas com 3 e eu fico com 4 espaços vazios. Aí aqui, ó, eu viro de novo e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Por 4 vezes, faço 3 correntes, um ponto alto aqui dentro e um ponto alto aqui na base para ele ficar retinho. Terminou, faça uma corrente, corta o fio, deixa um pedaço bom para fazer um arremate. Então, o marrom aqui nós terminamos, tá bom? Ó, então, ele fica assim, ó, o canto. Agora, para começar o outro meio triângulo, eu viro a peça pro avesso. Ó, o fio tá aqui na espera. Aí, pessoal, só para relembrar, ó, eu introduzo a agulha aqui e passo aqui para frente aqui do trabalho. E aqui eu faço um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo e aqui mais um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e também aqui eu faço mais 2 pontos alto. E assim nós vamos fazer igualzinho a parte aqui marrom. Então, eu vou fazer o meu aqui e volto de novo e mostro aqui o início do triângulo central. Aí depois vocês vão fazer o restante sozinhos, acompanhando a primeira parte aqui da explicação do tapete. Então, aqui eu terminei a cor aqui marrom. Eu fiz a mesma maneira do amarelo aqui, eu fiz aqui nesta cor. Agora, pessoal, ó, se vocês perceberem o fio cinza aqui do triângulo do centro, ele está aqui pro lado direito. Para eu fazer ele, eu tenho que virar a peça do avesso, tá? Então, aí eu pego aqui o fio para começar, introduzo aqui, ó, no primeiro ponto do bloquinho na cor cinza e só trago o fio aqui para meu lado aqui. Aí eu faço ponto baixíssimo, 1, 2, 3 vezes, subo aqui as 3 correntinhas e aqui a gente vai fazer os pontos bloquinho, cada um separado por uma correntinha, e nós vamos fazer a cada carreira diminuindo
os pontos até a gente ficar com um bloquinho só, tá? Então, ó, a gente aqui vai trabalhar até aqui, aí vamos ficar, aqui a gente tem 2, 4, 6, 8, depois vamos ficar com 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fazendo as viras e trabalhando, voltando, né, com os pontos baixíssimos. Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente iniciar aqui os outros triângulos que vão ficar aqui invertido, tá bom? Aqui, pessoal, então eu terminei de fazer a cor cinza, ó, finalizei aqui no lado avesso do tapete. E pra gente começar a fazer este primeiro triângulo, também vamos ficar aqui do lado avesso. Deixa eu pegar o fio. Aqui, gente, nós vamos pegar aqui, ó, no último ponto do bloquinho aqui, ó, e vamos passar o fio, a laçadinha aqui, e vamos fazer uma corrente. Aqui eu só passei o fio por dentro aqui para poder prender o fio. E aqui, ó, nós já vamos também trazendo o fio da carreira anterior para a gente arrematar depois. Então, aqui é só o início que eu vou fazer com vocês, só para relembrar. Depois de uma corrente, 3 pontos altos. E aí, façam uma corrente aqui, ó. No primeiro ponto de base aqui, bem na pontinha em cima, vocês vão laçar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Façam aqui mais 2 correntes, que aqui já vai ser como um ponto alto, ó. E vocês vão fechar aqui, ó, na primeira ponto alto de base à frente aqui, ó, do próximo ponto, laça o fio aqui e fecha com ponto baixíssimo, ó. Aí, pro fio já ficar certinho para virar, você só vira assim, ó, o tapete pro seu lado direito. Aí, ó, o fio já fica por debaixo da agulha, mas se você virar ao contrário, é só trazer também o fio para debaixo da agulha. E aqui vocês vão completar com mais 2 pontos altos, aí vocês ajustem, né, o fio, completem aqui com mais 2 pontos altos. Uma corrente, aqui também vocês já podem jogar o fio aqui pro lado oposto aqui para ir ajudando no arremate depois, e trabalhem mais 3 pontos altos aqui. Depois que eu fiz aqui o último ponto alto, eu faço uma corrente, venho aqui, ó, no primeiro ponto de base à frente, laço aqui o fio e faço um ponto baixíssimo aqui. 2 correntes, aqui é como eu tenho um ponto alto, eu tenho que prender ele aqui. No primeiro ponto aqui da carreira de cima, laço o fio aqui, trago ele para frente aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Por um acaso, se você virar o tapete assim, ó, não tem problema, você só traz o fio aqui, ó, para cima, para debaixo da agulha, tá? Ou senão você já vira ele do lado certo, igual eu expliquei, que aí ele já vem certinho. Então, aqui é só continuar, pessoal, até o final lá fazendo. Eu vou terminar aqui o meu, pra gente iniciar o outro lado. Qualquer dúvida, volta lá na primeira explicação do vídeo, né, na primeira parte, que lá eu mostro tudinho em detalhe, assim, como foi feito o fechamento do triângulo, né, ele estando invertido. Aqui eu só estou relembrando com vocês. E aí é só voltar lá e fazer se tiver ficado alguma dúvida. Porque aqui a gente vai aumentando, né, o triângulo, aqui a gente tem 1, 2, agora aqui a gente vai ficar com 3, ó. Sempre aqui coladinho com a outra cor, a gente também tem que colocar os 3 pontos altos. Ok? Deixa eu só finalizar aqui esta carreira com vocês.
faça uma corrente, não pode esquecer da correntinha. Aqui no primeiro ponto de base eu laço e faço um ponto baixíssimo, 2 correntes, pessoal, e aqui, ó, no próximo ponto de base eu também laço, fecho com ponto baixíssimo, e aqui eu já tenho um ponto alto. Aí vocês virem o trabalho assim, ó, aí a linha já vem aqui, ó, debaixo da agulha, e façam mais 2 pontos alto. Certo? Então, eu vou terminar o meu e daqui a pouquinho eu volto pra gente começar o outro lado também juntos, tá bom? Então, pessoal, aqui eu terminei um triângulo invertido aqui na cor azul petróleo. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, bloquinhos. Aqui eu terminei ele do lado avesso do tapete, porque não tem os marcadores, sempre lembrem disso. E para a gente começar o outro lado aqui, a gente tem que virar o tapete para o lado direito, o lado que tem os marcadores. Aqui eu vou fazer com um vermelho, para começar aqui com vocês. Então, aqui, ó, no último ponto de base, eu prendo aqui o meu fio. Eu coloco aqui uma correntinha. Aqui eu passo o fio por dentro só para segurar o ponto. E aqui eu coloco 3 pontos altos para a gente fazer o primeiro bloquinho. Para a gente começar a trabalhar o triângulo invertido também do outro lado, tá? Aqui, ó, uma corrente. Eu venho aqui neste ponto de base, introduzo a agulha e laço o fio aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo, mais 2 correntes pra gente ficar com um ponto alto aqui. E no próximo ponto de base, eu introduzo a agulha, laço o fio, ó, e fecho um ponto baixíssimo. Aí eu viro o trabalho assim, perdão, para ficar certinho, vocês virem ele assim, ó. Do lado esquerdo para o direito, ó, o fio já fica aqui por debaixo da agulha. Se virar ao contrário, é só passar, pessoal, o fio por debaixo aí da agulha. E aqui eu faço mais 2 pontos alto, uma corrente. Neste espaço aqui, ó, eu faço também 3 pontos alto. Agora, a gente já tá com 2 bloquinhos aqui. A gente vai aumentar aqui para fazer o triângulo, uma corrente. Vem aqui, ó, no próximo ponto de base, introduz a agulha. Faz aqui, ó, a laçadinha. Passa um ponto baixíssimo, 2 correntes. Aí, fiquei aqui com um ponto alto, eu tenho que prender ele aqui. No próxima carreira aqui, no primeiro ponto de base, fecho com ponto baixíssimo. Aí eu já viro meu trabalho assim. E aqui, pessoal, a gente segue fazendo o fechamento conforme eu já expliquei ali na cor azul. Então, eu vou fazer o meu aqui. Aí, chegando lá no finalzinho, eu volto, tá bom? Finalizei, então, aqui o triângulo na cor vermelho, conforme eu expliquei para vocês. Finalizei ele aqui pelo lado direito do tapete, neste cantinho. Então, pessoal, para a quarta faixa, vocês vão repetir a segunda faixa, tá? É só voltar aí no início do vídeo para vocês observarem como foi feito. Mas eu vou começar aqui com vocês. Ele começa do lado avesso do tapete, então vocês vão virar, porque a gente vai fazer este lado aqui primeiro, ó. Então, aqui no primeiro pontinho aqui, vocês introduzem a agulha, lacem a nova cor. Prendam aqui, ó, com uma corrente. E aqui, ó, no último ponto de base, vocês coloquem um ponto alto aqui. Subam 3 correntes. E vão fazer aqui mais 2 pontos altos.
Fiz aqui 2 pontos altos, restante, aqui ficamos com um total de 3. Uma corrente aqui, pessoal, a gente vai fazendo os pontos bloquinhos, que aí a gente tá repetindo agora a segunda faixa, que é esta aqui, ó. Então, nós vamos ter que trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos bloquinhos aqui. Então, pessoal, aqui eu fiquei com 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos bloquinhos. A partir daqui agora, nós vamos fazer 4 pontos baixíssimos, né? Voltando com o trabalho e vamos diminuindo aqui o nosso triângulo para ficarmos com 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, igual no laranja aqui. Então, eu vou fazer o meu, vocês voltem na parte dessa explicação aqui para poderem fazer a quarta faixa aqui, tá? Tanto este triângulo quanto este aqui. Eu vou adiantar o meu. E quando eu voltar, pessoal, eu já vou estar com o tapete completo para nós podermos fazer um barradinho nele aqui, né? Um bico de acabamento, para o tapete poder ficar bonito, tá? Então, a partir daqui agora é repetição. A terceira faixa aqui, repetimos pela explicação da primeira faixa. A quarta faixa, nós vamos repetir a segunda faixa, tá? Qualquer coisa é só voltar aí os vídeos e continuar fazendo. Aí aqui vocês vão fazer a medida que vocês quiserem, né? Se quiser uma passadeira, pode estar fazendo de 2 em 2 faixas, né? Para dar o par, para dar o fechamento aqui do desenho bem bacana. E aí eu vou terminar o meu, quando eu voltar eu já venho com ele prontinho para a gente poder iniciar o bico de acabamento.